eu quero conversar com vocês um pouco a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu tenho um blog e nesse blog escrevi a respeito deste assunto. Fui surpreendido com muitas participações, muitas perguntas de muitas pessoas que, algumas até bastante desesperadas, bastante preocupadas, achando que blasfemaram contra o Espírito Santo, perguntando se não tem mais jeito para a vida delas, se elas não têm perdão, dizendo até algumas estarem pensando em dar cabo de suas próprias vidas. E na realidade foi uma coisa que tem me dado muito trabalho, porque não tenho coragem de não responder, apesar de muitas não publicar no blog, mas procuro sempre dar uma resposta às pessoas. O que eu pude perceber em todas essas participações é que as pessoas ainda não conseguem compreender muito bem o que seja blasfêmia contra o Espírito Santo. Elas não têm muita ideia. Esta palavra parece que adquiriu uma conotação que não é a sua conotação real, que não é o seu sentido real, uma conotação religiosa, às vezes até sem muita definição do que seja realmente. Então, essa falta de compreensão faz com que as pessoas se sintam mal, achando que em algum dia na vida delas blasfemaram contra o Espírito Santo. A outra coisa que eu pude observar é que alguns líderes, alguns pregadores, algumas pessoas que não usam bem a Bíblia, as Escrituras Sagradas, às vezes agem de uma maneira diferente, estranha ao Evangelho, ou pregam coisas estranhas ao Evangelho. E pessoas que têm uma percepção do que seja a Bíblia, mesmo que seja uma percepção mais vaga um pouco, às vezes as contestam e às vezes conversam com elas, dizem não ser bem assim, e então sofrem ameaças dessas pessoas, e essas pessoas, então, esses pregadores, falsos pregadores bíblicos, eles ameaçam as pessoas dizendo: olha, você está blasfemando contra o Espírito Santo, você não vai ter perdão. Então há muita confusão a respeito do que seja a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que o Senhor Jesus ensina é o que importa para nós. O Senhor Jesus estava em certa ocasião realizando milagres e ele expulsou um demônio de um homem que era surdo e mudo, e a multidão ficou maravilhada com o que Jesus fez. E os fariseus ficaram enciumados e afirmaram que Jesus não tinha realizado aquela obra, ou que Jesus não realizava os seus milagres, a não ser por Belzebu, ou seja, que Jesus estava agindo sob o poder daquele que é o inimigo de Deus, sob o poder daquele que é o príncipe das trevas. Jesus então proferiu esse ensinamento. Jesus disse a ele que todo pecado e toda blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E disse ainda: e se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado.
Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste tempo, nem no porvir. Então nós encontramos aí Jesus afirmando que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoada. Mas nós precisamos entender o contexto e o que significa, então, essa blasfêmia contra o Espírito Santo a que Jesus se refere. O contexto era um contexto religioso e a palavra de Jesus foi dirigida a homens que sabiam que Jesus era vindo de Deus. Quando Jesus foi procurado por Nicodemos, Nicodemos representava essa classe de líderes religiosos e Nicodemos disse: Mestre, bem sabemos que és vindo de Deus. Então eles sabiam, eles tinham a consciência de que o Senhor Jesus Cristo era vindo de Deus. Quando Jesus expulsa o demônio, eles então difamam o Espírito Santo. Eles então caluniam o Espírito Santo, porque Jesus estava agindo pelo poder do Espírito Santo. Em certa ocasião, Jesus disse que se ele expulsava demônios pelo Espírito Santo, então era chegado a nós, homens, o reino de Deus. Então eles, sabendo que Jesus era vindo de Deus, eles dizendo que Jesus realizava os seus milagres por poder do príncipe das trevas, eles estavam difamando, eles estavam caluniando o Espírito Santo, e a difamação, a calúnia, é sempre um ato consciente. O que nós precisamos observar, e que é bem interessante, é que essa palavra blasfêmia, ela precisava ter sido traduzida. A palavra blasfêmia é uma palavra grega. Ela simplesmente foi trazida para a nossa língua portuguesa. É a palavra blasfemia, que significa exatamente difamar, caluniar. Então o que Jesus está dizendo é que todo pecado e toda difamação se perdoará aos homens, mas a difamação contra o Espírito não será perdoada aos homens. Ou seja, uma pessoa difamar o Espírito Santo, uma pessoa falar mal contra o Espírito Santo, que é o que Jesus explica logo abaixo, mas falar conscientemente, difamar conscientemente. Então, para isso não há perdão. Eu costumo dizer que um verdadeiro crente em Cristo não precisa nem se preocupar com isso. Porque um dia ele pode até errar, ele pode, numa avaliação dele, numa análise dele, ele pode até achar que determinada coisa, determinado comportamento, que determinada obra não é do Espírito Santo. Mas ele nunca estará conscientemente difamando, caluniando o Espírito Santo como os fariseus fizeram. Agora, por que não há perdão? Jesus não explica por que não há, mas nós podemos perceber por todo o contexto da história do ministério de Jesus aqui no mundo, por que não há perdão. Porque uma pessoa, quando chega ao ponto de difamar o Espírito Santo, caluniar o Espírito Santo conscientemente, essa pessoa já tem o seu coração completamente fechado
para Deus, o seu coração completamente fechado para o Senhor Jesus Cristo, já ultrapassou um limite de incredulidade, já se tornou um iníquo, de tal maneira que não pode mais voltar atrás. Então, não há como perdoar uma pessoa assim. Perdoar uma pessoa assim seria perdoar uma pessoa que vai continuar na sua iniquidade, na sua incredulidade, e seria então povoar os céus de pessoas tão iníquas, tão incrédulas quanto as que existem neste mundo e têm o seu coração tão cheio de maldade, como os fariseus tinham, a ponto de tirar a vida do Senhor Jesus, a ponto de planejar tirar a vida do Senhor Jesus, exatamente porque o Senhor Jesus realizava as obras do Pai, as obras de Deus, e realizava pelo poder do Espírito Santo. Então, o crente precisa ficar em paz. Ele precisa se conscientizar sempre da necessidade de estudar a Bíblia, de procurar viver o que o Senhor Jesus Cristo ensinou e viver em paz, porque ele nunca vai difamar, ele nunca vai caluniar o Espírito Santo. E quando nós dizemos que uma pessoa que tem um determinado comportamento, dizendo que é um comportamento do Espírito Santo, mas não tem um padrão bíblico para aquele comportamento, e nós dizemos então que aquela pessoa é um falso profeta, ou que aquela pessoa não está realizando a obra de Deus, nós estamos falando com base bíblica e nós não estamos difamando de maneira nenhuma o Espírito Santo. Que Deus te abençoe.